Queridas, hoje eu vou falar de trombose venosa profunda e terapia de reposição hormonal. Quantas mulheres com história prévia de trombose deixam-se de se beneficiar da terapia de reposição hormonal? Então esse vídeo vai estar disponível na íntegra no meu canal no YouTube. Se inscreve, é de graça. E se você gostou, dá um like para que esse tipo de conteúdo possa ser distribuído e ajudar muito mais mulheres. Então, o que é a trombose venosa profunda? É a formação de um coágulo, de um trombo dentro das veias profundas dos membros inferiores, né, das pernas ou do quadril, que é a nossa pelve. E esse trombo ainda pode se deslocar, descolar e parar lá nas veias do pulmão, que é o tromboembolismo venoso e que causa mortalidade em até 10% dos casos, e requer internação. Então, é um assunto sério. Então, qual é a incidência de trombose venosa profunda nas mulheres de 50 a 59 anos? É em torno de um caso para 1.000 mulheres. E no passado se falava que terapia de reposição hormonal podia aumentar o risco de trombose venosa profunda, porque em alguns estudos se mostrou 18 casos adicionais para cada 10.000 mulheres com o uso de terapia de reposição hormonal. E muitas mulheres ao longo desses anos deixaram de se beneficiar desse tipo de terapia e graças a Deus ninguém parou de estudar e hoje a gente sabe que a terapia de reposição hormonal pela via não oral não é contraindicada, mesmo em mulheres que já tiveram história prévia de trombose. Porque, na verdade, é a via oral, é a passagem do hormônio pelo fígado, principalmente do estrogênio, que aumenta fatores de coagulação e desperta essa cascata de coagulação e de inflamação que pode culminar com trombose venosa profunda. Embora esse risco ainda seja pequeno, aumenta mais ou menos em 2 vezes, nem se compara, né? A gente sabe que o anticoncepcional aumenta em até 6 vezes e provavelmente alguma de vocês conhece alguém próximo dos 50 anos que ainda está usando anticoncepcional por via oral, né? Então, um risco muito maior. Mas é muito importante a gente falar desse assunto, porque saber que o uso de terapia de reposição hormonal baseada em hormônios isomoleculares, que são moléculas muito parecidas com o meu corpo e pela via não oral do estrogênio, não aumentou esse risco. Há bastante estudo também falando sobre o uso do progestágeno e trombose venosa, mas a gente sabe que a progesterona natural micronizada e a de hidrogesterona também não foi associada ao maior risco de trombose venosa profunda. Então, quando a gente fala em risco maior de trombose, os estudos do passado estão falando de hormônios não isomoleculares, hormônios que são moléculas que realmente não são um hormônio parecido com o meu corpo, são moléculas que tentam imitar o meu hormônio, e os estudos do passado foram feitos com medroxiprogesterona e hormônios por via oral, né? A medroxiprogesterona associada a estrogênios por via oral, e aí neles houve esse aumento de risco. E também a terapia vaginal com estrogênios, apenas a terapia vaginal, também não aumentou o risco de trombose venosa profunda, mesmo em mulheres que já tinham história prévia de trombose. Então, se você foi aí no seu médico e ele te contraindicou terapia de reposição hormonal, converse melhor sobre isso, porque hoje em dia é verdadeiramente um absurdo a gente não conversar sobre esse assunto e oferecer tantas alternativas hoje disponíveis que não se limitam mais à terapia de reposição hormonal pela via oral, já que a gente já sabe desses riscos aumentados. Então, o assunto de hoje foi sobre terapia de reposição hormonal e trombose venosa profunda, e esse assunto tá lá no meu canal do YouTube.